Fala, Daniel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A partir de agora começaremos mais uma coletiva de imprensa da Prefeitura de São Bento do Una, hoje com as presenças da prefeita Débora Almeida, da secretária de Saúde Aline Cordeiro e da secretária de Educação Miriam Almeida. Como nos moldes tradicionais que a gente já vem cumprindo, passaremos a palavra para a prefeita e as secretárias fazerem suas considerações iniciais. Em seguida, passaremos para as perguntas da imprensa que estão sendo enviadas. E, por último, a participação das pessoas através das redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto dos veículos parceiros que estão retransmitindo essa coletiva. Então, desejo a todos um bom trabalho, uma boa noite de trabalho, e vamos passar a palavra para a Prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar aqui a professora Miriam, secretária de Educação, a secretária Aline, saudar a todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite, saudar a todos vocês também da imprensa, e queria saudar aqui João, Daniel, Naldinho, e todos que estão fazendo a transmissão da TV Diário, da TV SB Una, do blog Jardim do Agreste, a Rádio São Bento FM, a Rádio Espírito Santo FM. Muito obrigada, né, por esse compartilhamento das informações que são tão importantes para a população no momento que nós estamos vivendo. Vou iniciar, como a gente sempre faz no início de cada uma das coletivas, passando para vocês o boletim, né, do dia de hoje, né, que nós vamos divulgar agora nesta noite. Então, nós temos de confirmação até o momento 215 casos, né, 215 casos confirmados. Ontem nós tínhamos 209, né, nós tivemos um acréscimo de 6 casos de ontem para hoje. Né, do sábado para o domingo nós não tivemos acréscimos de casos, então de ontem para hoje nós temos 6 casos. Nós temos curados aqui no nosso município, né, pacientes que já foram curados, 110. Então, é muito importante falar que hoje a gente tem 105 pacientes, né, ativos, né, que estão em tratamento do Covid-19 e 110 que já foram curados. Então, a gente chega a um número, né, menor do que 50% das pessoas que estão em tratamento. Isso é bastante positivo. Infelizmente, nós tivemos um acréscimo de um óbito, né? Hoje nós temos 22 óbitos e temos uma investigação. Mas um ponto que também é positivo, você olhando o boletim, é o quantitativo de leitos que estão ocupados. Nós temos 70 leitos que estão disponíveis para o Covid-19 ou para a síndrome gripal grave, e nós temos 17 leitos que estão ocupados. Desses 17 leitos que estão ocupados, 8, né, estão ocupados por pacientes, né, que foram redirecionados pela GERES Caruaru, né, que vieram do abrigo São Vicente, na cidade de Bezerros. É importante falar aqui para vocês que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, que é o que move toda a saúde do nosso país, ele tem alguns princípios, né? O princípio da universalidade, então ele está aberto para atender a todas as pessoas, né? Tanto aquelas pessoas que não têm condições, quanto aquelas pessoas que têm condições. Então ele é universal, ele não faz restrição para quem ele vai atender. E aí também ele tem um princípio, né, que é o da solidariedade. Então, se tem alguma cidade, se tem alguma localidade que está necessitando, né, eles vão procurar dentro do SUS, dentro daqueles leitos que estão referenciados, onde pode estar recebendo esses pacientes. E aqui em São Bento nós temos referenciados, né, pela GERES, no SUS, 70 leitos, né, como a gente informa para vocês todos os dias. Então, aconteceu esse caso lá no abrigo São Vicente, lá em Bezerros, são mais de 70 idosos, né, que positivaram, que foram contaminados. Vocês sabem o que aconteceu aqui em São Bento. Então, lá que era uma quantidade menor de pacientes, lá era uma quantidade maior. Então, eles fizeram uma redistribuição em vários municípios. Então, São Bento também tem leitos referenciados de retaguarda, e por isso que nós recebemos 8 idosos. Se Deus quiser, eles estão bem, né, vêm se recuperando, e logo, logo a gente vai estar, eles vão estar retornando para o seu lar.
A gente também vem testando mais, então vocês podem perceber que a gente vai ter nas próximas semanas, e você já vem vendo isso nos últimos boletins, que a gente vem confirmando mais casos. Então, isso se dá também porque a gente está testando mais. A gente está com quantitativo de teste aqui, né? Tanto os médicos do Hospital Municipal quanto os médicos das unidades de saúde, né? Eles estão, conforme a análise desse paciente, eles estão encaminhando para fazer os testes. Então, por isso também que a gente vai tá tendo um aumento nos casos de confirmação. Então, isso aí é muito comum. Cidade, quem testa mais, ela vai ter uma confirmação maior de casos positivos. A telemedicina, que é o atendimento, ele vem sendo feito, né, todos os dias de 8 da manhã a 8 horas da noite. Um profissional de saúde, né, atende a pessoa que tiver com a dúvida, que precisa de uma orientação, então, e dependendo do caso, ela faz o encaminhamento. Então, todos os dias. As barreiras sanitárias, elas continuam nas entradas da cidade, né, de Belo Jardim, de Capoeiras, de Lagedo e também na Vila do Espírito Santo. Ontem e hoje nós tivemos dificuldades por conta da chuva, e como vocês sabem, a higienização dos pneus, chovendo, ela fica comprometida, como também anotar e verificar as informações com as pessoas que estão passando ali, com os motoristas. Então, hoje ela se encerrou mais cedo, como também ontem, devido à chuva. Nós, na semana passada, a secretária Kelly esteve aqui junto conosco, e aí nós fizemos o anúncio, né, do plano de convivência com o Covid-19 e a possibilidade de abertura gradual do comércio. Estava prevista a abertura para hoje do comércio varejista, salões de beleza e centros de estética. Mas, infelizmente, nós tivemos um acréscimo do número de casos no Agreste, né? Agreste e Zona da Mata, cerca de 85 municípios. Então, o governo do estado, retardou em uma semana a reabertura desses estabelecimentos. O governo do estado publicou vários protocolos, né, de higienização, protocolos que devem ser tomados, as medidas que devem ser tomadas pelo comércio e pelos estabelecimentos. Então, vocês podem entrar em algum dos nossos grupos do É de Casa, né, coloca lá o Oi Otávio, e aí ele vai dar também a opção para você ter acesso a esses protocolos que devem ser adotados pelos estabelecimentos comerciais. Então, se essa semana nós tivermos um decréscimo do número de casos no Agreste, como também um decréscimo na procura de leitos por UTI, como também leitos de internamento, aí eu digo na região do Agreste toda, provavelmente na próxima segunda-feira, essa fase de retomada do comércio, ela deve estar sendo retomada. Nós tivemos também o forró itinerante, né, que o Santo Antônio itinerante, o povoado de Queimada Grande tem como padroeiro o Santo Antônio. Então, nós fizemos e foi bastante positiva, a banda Santa Cecília, né, se apresentando músicos da nossa, e artistas da nossa cidade, e passando, e para animar um pouco, né, o nosso coração, né, todo mundo sabe, quem é pernambucano, quem é nordestino, você não ter as festas juninas, a gente sabe que o momento é muito difícil, mas a gente tem que ir com muita seriedade, com muita serenidade, né, mantendo sempre a esperança acesa, que tudo isso vai passar. Então, nós levamos também para que vocês pudessem ter um pouco de alegria, né, e renovar as esperanças, da mesma forma como acontece, né, com as lives, onde as pessoas levam um pouco de alegria para que as pessoas possam esquecer um pouco todos os problemas que estão acontecendo. A lei Aldir Blanc, que eu falei na semana passada, que é aquela que o Congresso Nacional aprovou, com a possibilidade de um auxílio emergencial previsto para os artistas, para o meio cultural. O projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional, mas a lei ainda não foi sancionada, né, pelo presidente da República. Então, é a lei Aldir Blanc. Então, você, artista, pode estar acompanhando também o secretário Dácio,
né, já vem acompanhando, teve inclusive uma videoconferência com a Confederação Nacional dos Municípios, assim que for sancionada a lei e as providências a gente já deve estar providenciando também. E também quando o dinheiro chegar, né, que a gente só pode fazer as coisas quando esse recurso chegar. Nós compramos também a processadora do raio-x, o raio-x do município deu um problema na processadora, então, de imagens, e aí na próxima manhã já deve estar sendo instalado e aí deve estar sendo resolvido. A professora Miriam, que está hoje aqui conosco, essa semana a gente vai estar também fazendo ações para a entrega das cestas de alimentação, né, às famílias dos alunos em vulnerabilidade, né, conforme aquelas definições que a gente já passou aqui para vocês, como também cadernos de atividades. Então, vou passar aqui para a Aline, para ela complementar também, e depois para a professora Miriam também fazer suas considerações. Mais uma vez, nós estamos aqui para prestar esclarecimentos que vem sendo feito no município. E, reforçando a fala de Débora, hoje a gente vem trazendo algumas informações. Eu venho trazendo alguns dados de números de testes que foram realizados aqui no município. Nós realizamos no município, no Hospital Municipal, 192 testes rápidos, né? E SUAB nós realizamos 118. Né? Esses números até o meio-dia de hoje. Então, esses exames eles foram realizados aqui no município, o SUAB enviado para Caruaru e os testes rápidos nós temos o resultado, com 1 hora, 2, nós já temos o resultado. Como Débora falou, nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos a chegada de 8 pacientes do município de Bezerros, né? Como também ela falou, o SUS ele tem princípios que são universalidade, equidade e integralidade. Então, o SUS ele é universal para todos, né? Como nós usamos os serviços de outros municípios na rotina da gente, como a gente usa Caruaru, Bezerros, Garanhuns, Recife. Então, esses pacientes, hoje, quem está precisando do atendimento são eles do nosso município. E, graças a Deus, a gente está conseguindo dar esse atendimento aos pacientes. Eles estão todos no hospital campanha do nosso município. Nenhum está em uso de O2, nenhum está usando oxigênio. Todos estão estáveis, né, já estão medicados e já estão caminhando para a cura clínica, graças a Deus. Hoje, temos 17 pacientes, tanto no hospital municipal como no hospital campanha, 110 curas e tivemos 16 exames descartados para Covid-19. Um outro ponto que eu queria falar aqui hoje é sobre o Centro de Saúde Mental. Eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Ele está em atividade, nós nunca deixamos o centro parado, nós abrimos ele no mês de fevereiro, se eu não me engano. E desde então, nós estamos com as atividades com psiquiatra e psicólogo. Esses profissionais, eles estão dando um suporte tanto aos profissionais da saúde, como a vítimas de Covid-19 que positivaram e pessoas que tiveram percas nas suas famílias. Então, nós temos esses profissionais que estão apoiando, né? Às vezes, a consulta é pela internet, né, por vídeo, e quando realmente os profissionais eles veem essa necessidade, eles marcam um horário e o atendimento é feito lá no Centro de Saúde Mental. Nós temos um número, depois eu vou disponibilizar aqui, para que se alguém precise desse atendimento, ele nos procure, para que seja dado o devido acompanhamento, tanto pela psicóloga, como pelo psiquiatra, que são os profissionais que estão trabalhando conosco no centro, no Acolhe Saúde Mental. Certo? Outro ponto importante também, que a gente vem prestando toda semana, é a prestação de contas. Hoje, nós temos o gasto de R$ 717.485. Esse é o gasto com bens não duráveis e duráveis, para que o serviço possa continuar. Aqui não está incluso folha, né, só os bens duráveis e não duráveis. O que a gente tem ainda de saldo em conta do governo federal, nós temos R$ 795 e do governo estadual nós temos R$ 2.000 em saldo em conta daquele dinheiro que a gente repassou desde o início das coletivas que eles mandaram. Nós só tivemos uma doação do governo federal e uma do governo estadual.
Então, esses são os saldos que nós ainda temos em conta. Eu acredito que eu já falei tudo, qualquer coisa a gente vai completando, né, à medida da coletiva. Vou passar para a Miriam para que ela possa dar continuidade. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos, né, participando desta coletiva, bem como também os cadernos de atividades que serão entregues aos nossos estudantes. Então, desde já, eu quero externar o meu agradecimento a toda a equipe, né, da Secretaria Municipal, a todos os educadores que estão munidos, né, de força, estão unidos para que a gente possa levar esse alimento às escolas e esse alimento chegue à casa dos nossos estudantes. Então, de acordo com o decreto número 28, de 8 de abril, essas cestas de alimentação escolar, elas são entregues às famílias em vulnerabilidade. E como é que é feita essa escolha? Nós já falamos em momento anterior, a prefeita Débora sempre vem explicando, as pessoas devem estar cadastradas no CAD único, onde lá eles é que fazem, né, não assistência, e sim o cadastro, o sistema do cadastro único faz a organização das famílias que estão em vulnerabilidade, de acordo com os dados que as próprias famílias fazem, né, descrevem quando do momento do seu recadastramento. Então, essas famílias foram identificadas, né, as famílias dos nossos estudantes, e as cestas entregues no mês passado foram 1.816 cestas. Da mesma forma, nós estaremos entregando a partir de amanhã, em todas as escolas da rede municipal, para os pais que estão participando dessa vulnerabilidade, que estão participando, que estão em vulnerabilidade. E aí, com certeza, eles já receberam uma comunicação da escola, como da primeira vez. Eles vão se dirigir à escola e vão receber a cesta de alimentação, que é composta, né, por 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 2 de açúcar, 2 unidades de sardinha, um pacote de leite, um pacote de café, 2 pacotes de macarrão, um pacote de biscoito, um pacote de proteína de soja, que é um acréscimo que tem nessa cesta nutricional, 4 pacotes de flocos de milho e 3 máscaras, né? Como também nós colocamos nas cestas passadas. Então, só para a gente ter uma noção, né? Não é só levar o alimento, não é só entregar o alimento. Então, existe todo um planejamento, desde com a nutricionista, desde da equipe de licitação, desde a equipe, né, de infraestrutura da secretaria, juntamente com quem vai receber esse material, quem vai embalar, né, colocar nas sacolas para poder entregar nas escolas, todo o mecanismo que a escola organiza para recepcionar esses pais, para fazer a comunicação. Então, por isso eu comecei com o meu agradecimento. Então, não é só entregar uma cesta de alimentação, é fazer todo um aparato, toda uma logística para que esse alimento chegue com qualidade, né, que sempre foi feito com muita qualidade a merenda escolar. E a gente fica feliz de saber que esse trabalho está sendo muito bem organizado e, por isso, os nossos agradecimentos a todos os nossos colaboradores. Então, só para ter uma ideia, né, essa remessa, nós trabalhamos com 3,5 toneladas de arroz e açúcar. Mais precisamente, são 3.632 quilos desse tipo de alimento. Quase 2 toneladas de feijão, 1.116 quilos. Mais de 7.000 unidades de flocos de milho, né? 7.264. Cerca de 2.000 unidades de biscoito, leite e café. Quase 4.000 unidades de sardinha. Além de mais de 2.000 pacotes, né, de proteínas. E tudo isso, né, sendo organizado, como diz, planejado, para que a gente possa fornecer, né, esses alimentos. E, se Deus quiser, num breve momento, nós voltarmos a fazermos as nossas alimentações escolares
na própria escola. Como, por enquanto, não é possível, o sucesso da entrega desse alimento, né, às famílias em vulnerabilidade, a gente agradece a todos a colaboração e a compreensão de tamanho trabalho que é organizado, não é? Então, esse é com relação às cestas. Amanhã, então, serão entregues as cestas aos pais que já foram contactados, que receberam a comunicação, né, por WhatsApp ou pelo convite mesmo, e deverão comparecer à escola, também munidos de máscara, né, todos preparados para poder entrar à escola, onde vão ser recepcionados pelos gestores, pela equipe de funcionários, né, que estarão entregando essas cestas. A outra entrega vai começar de quarta a sexta. Então, dia 17, 18 e 19, nós estaremos entregando os cadernos Caminho dos Saberes, que são as atividades que nós enviamos para a gráfica e estão sendo cerca de 9.000 exemplares entregues para todos os alunos da rede municipal. Nós, desde o início da suspensão das aulas, nós tivemos um trabalho à distância com os professores, né, com os gestores, coordenadores, enfim, todo mundo unido para levar o conhecimento e fazer com que o aluno não perdesse o ritmo do estudo, né? Enfim, nesse novo momento, nós tínhamos que nos adaptar, mas sabemos que nem todos também têm acesso à internet, o acesso a um aparelho, né? Enfim, então, dentro desse período, a própria escola providenciou material, né? Encadernou as suas atividades, né? Fez as xerox das suas atividades e encaminhava para os alunos. Já nesse segundo momento, para atender de forma melhor, né, com mais qualidade, foi organizado, então, esses cadernos. Dentro vai um panfleto ilustrado, mostrando como nós devemos prevenir, como nós devemos ter cuidado para não ter, né, o Covid, como é que nós devemos ter os cuidados necessários para a gente conviver com isso, né? E, ao mesmo tempo, ter os cuidados tanto na higiene, quanto também, se tiver algum sintoma, como é que a gente pode se cuidar, quem a gente deve procurar. Porque a gente sabe que, através da educação, a educação que os nossos filhos, né, nossos alunos recebem, eles podem propagar justamente isso. Essa informação faz com que, cada vez mais, a disseminação desse vírus, ela diminua. Então, nós fizemos, além desse caderno, toda a família vai receber esse panfletozinho, né, fazendo essa orientação, e dentro do caderno vem passo a passo para que os pais também possam estar ajudando seus filhos nas atividades escolares. E uma coisa diferente, nós estamos também, vamos entregar a cada associação, a cada líder comunitário, a cada líder religioso, uma carta de apoio. É isso que nós estamos querendo envolver toda a comunidade. De que forma, Miriam? Essa carta é para quê? Para que você chegue mais próximo desse pai, chegue mais próximo dessas famílias e também faça essa informação chegar com mais propriedade. Porque, às vezes, ele não tem acesso a uma internet, ou então você que é da comunidade tem mais ligação com a família. Então, a sua visita, o seu apoio, para que ele possa se cuidar, possa se prevenir, possa ajudar o seu filho a estudar. Essa é a forma que nós encontramos de pedir a sua ajuda. Então, vocês vão receber uma carta onde nós, que fazemos o governo, né, através da Secretaria Municipal de Educação, está pedindo a sua colaboração, porque tem muita gente para apontar o dedo, mas para ajudar está faltando. Então, a gente está convocando a comunidade, né, local, para que a gente possa unir forças. Uma preocupação muito grande de todos nós, educadores, é com a evasão escolar. Já tem professores, né, desestimulados, então a gente está fazendo um trabalho para que os professores não desestimulem, não percam, né, a vontade de continuar. Já tem pais também desestimulados, não querem mais levar os meninos para a escola. Já tem aluno também desmotivado. Então,
Nós que fazemos parte da secretaria estamos muito preocupados com tudo isso. Então, nós estamos fazendo as formações com os professores para elevar a autoestima. Vamos lá, vamos juntos. Estamos também fazendo com que as aulas, os professores estão incrementando as aulas, os alunos também não percam a vontade de estudar. E, ao mesmo tempo, nós estamos agora fazendo esse trabalho, chamando você, que é líder comunitário, que faz parte de associação, e que mesmo que não faça parte de nada, mas fale com sua vizinha, com o seu vizinho, ajude as pessoas para que essas informações dos cuidados e prevenções cheguem mais perto. E, ao mesmo tempo, incentive essas famílias que têm crianças a estudarem, a não perder o ânimo. O ano não está perdido, nada está perdido, nós só estamos trabalhando de forma diferente. Então, eu conto com vocês, não só eu, todos nós educadores contamos com vocês que estão aí na ponta. Então, quarta, quinta e sexta, esses cadernos vão estar entregues e essas cartas também, né, cartas abertas, quem está chamando a população, convocando a população para nos ajudar a incentivar as pessoas a continuar estudando, porque mente, né, sendo trabalhada, a gente fica menos ansioso, menos angustiado e a gente produz mais, certo? E, por fim, né, de avisos que a gente tenha para passar, é com relação ao CAIPD. CAIPD, como o prefeito avisou, os alunos, né, que necessitam de um atendimento especializado na área, né, com a psicóloga, com a fono, com o fisioterapeuta, está novamente sendo atendido. E por que não a parte pedagógica, Miriam? Porque a parte pedagógica, se Deus quiser, irá voltar quando voltarmos às aulas presenciais. Tem data prevista? Ainda não. Existe uma organização, inclusive nós vamos participar de um primeiro seminário da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, né? E nós vamos, junto com a Secretaria do Estado, participar desse momento, levando sugestões, ouvindo sugestões de como vai ser esse novo retorno. Vai ter um protocolo, né? Como a saúde faz para atender seus pacientes, o nosso novo momento também vai ter um protocolo, que a gente prefere nem falar agora para a gente não ter tanta informação, mas nós estamos preparando para que o retorno seja gradual e tão logo tenhamos esse calendário, a gente vai avisar e vamos fazer esse retorno às aulas presenciais. Lembrando que nós fizemos o retorno das aulas remotas. Então, os alunos estão assistidos, os professores estão participando das formações, os conselheiros estão trabalhando e atuantes, enfim, todo mundo trabalhando em prol de uma educação cada dia melhor, sim, apesar das dificuldades. Então, eu acredito que tenha já falado sobre os assuntos da minha pauta. Se tiver mais alguma coisa, a gente complementa na sequência das perguntas. Mas só para complementar, né, essa parte inicial, as barreiras sanitárias, para vocês terem uma ideia, a quantidade de veículos que passam em cada uma das barreiras, né, na barreira da entrada de Belo Jardim, cerca de 2.854 veículos, na última semana nós tivemos, na de Lajedo, 2.190, e na de Capoeiras, 1.097 veículos. Então, é uma cerca de, dependendo de 200, 300 veículos, né, que passam em cada uma dessas barreiras sanitárias. Né, e como, complementando o que a Aline e Miriam falaram, tanto o CAIPD, né, vai passar a ter, já iniciou desde o dia 10 os atendimentos com psicólogos, fisioterapeuta e fonoaudióloga. O Centro de Saúde Mental, ele vem também fazendo atendimento, nunca parou, né, tanto com o psiquiatra, que é Dr. Tunay, quanto com a psicóloga, que é Lindy Geisa, e também a Secretaria de Assistência Social, junto com a equipe do CREAS, ela vem fazendo um trabalho também junto às famílias, né? Então, a gente tem a assistência funeral para essa família, né, com o caixão e toda aquela questão de funeral, mas principalmente a questão do acolhimento e das orientações. E aí a gente tem também psicólogos na Secretaria de Assistência Social que também estão à disposição dessas famílias também, que são acompanhadas pelo CREAS. Então, Daniel, pode passar para a gente fazer as perguntas.
Ok, prefeita. Vamos começar com as perguntas da imprensa. Começaremos por Paulo Mendonça, do blog O Abelhudo. Os recursos financeiros disponibilizados pela União têm suprido os compromissos do município? Paulo, agradeço pela participação, como também o seu blog Abelhudo. São Bento do Una, como a Aline falou, nós recebemos aqueles primeiros recursos, que foi 147 mil do Ministério da Saúde e depois 120 mil. A gente já tem um custo de gasto só com bens duráveis e não duráveis de mais de 700 mil reais. Nós recebemos aquele recurso que foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, que é um aporte financeiro, para suprir 30% das perdas, que os municípios terão até 31 de dezembro de 2020. Então, o município recebeu, se eu não me engano, foi 1.300.000. Uma parte dessa já foi destinada pelo município para pagar, fez o aporte para a previdência própria do município, o Prevuna, e aí uma outra parte está destinada já para a gente pagar os plantões médicos. Então, esse dinheiro que vai chegar, Paulo Mendonça, ele ainda vai ser insuficiente, porque esse projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, o aporte de 23 bilhões destinados para os municípios, ele só vai suprir 30% das perdas, ou seja, é 30% do que o município receberia no ano normal. Então, vai ser insuficiente. E tem um outro debate, como a professora Miriam falou, tem um outro debate que está sendo feito junto com os dirigentes municipais de educação, o Conselho Nacional de Educação, que é justamente, e está tramitando no Congresso Nacional, uma proposta também para suprir as perdas do Fundeb. O Fundeb hoje a gente tem uma perda de cerca de 30%. Então, foram feitos os cálculos lá e seria necessário um pacote de 31 bilhões para suprir as perdas dos municípios, para o Fundeb, que seria exatamente para a manutenção da educação, o retorno das aulas e suprir todas essas necessidades até 31 de dezembro de 2020. Mais uma pergunta do blog O Abelhudo. E, na verdade, o nome dele é Paulo Muniz. O erro foi nosso aqui, a gente pede desculpas. Mais uma pergunta aqui do Paulo. Não seria uma temeridade antecipar o pagamento da parcela do 13º sem saber no que realmente vai acontecer até o final desse exercício? Paulo, existe o seguinte, agora em julho, todos os municípios eles recebem um FPM extra, que é de 1%. Então, esse FPM extra, ele chega no município dia 10 de julho, entre o dia 10 e o dia 15, normalmente chega dia 10 de julho. Então, esse recurso, ele normalmente, quando já chega no município, ele já é destinado a pagar a primeira parcela do 13º salário. Ela é devida. A parcela do 13º salário em 2020, a gente está vivendo um momento de crise, a gente está vivendo uma pandemia, uma grave crise financeira, mas ela é devida. O funcionário público ele tem direito a receber o 13º salário. Então, agora, em julho, com essa parcela de 1% que a gente vai receber então a gente vai estar fazendo esse pagamento do 13º salário. Inclusive, vai ser até importante também para o comércio, que a gente acredita que talvez em julho, dia 10, 15 de julho, talvez o comércio já esteja em funcionamento e esse dinheiro, com certeza, vai ser injetado no comércio do nosso município. A última pergunta do Paulo Muniz, do blog O Abelhudo. Há débitos sendo estocados, tipo combustíveis ou equipamentos adquiridos para combater a pandemia? Eu não entendi a pergunta dele. Ele perguntando se há débitos sendo estocados. Se a gente não está fazendo pagamento, eu acredito que seja isso, Débora. Que esteja ficando acumulado algum débito. Não, eu pensei que era, porque ele falou estocado, eu pensei que ele estava dizendo que a gente estava comprando. Não, a gente vem honrando com os compromissos, tanto com os fornecedores, quanto com o funcionário público municipal.
né? Então, a gente vem controlando isso e até porque é necessário para que as ambulâncias rodem, então a gente vem honrando sim com os compromissos. Muito bem, passaremos agora às perguntas de Edinaldo Guedes, da Rádio Asas FM. Sobre as festividades juninas, sabemos que não pode ter fogueira nas ruas, mas o pessoal da zona rural quer saber, eles vão poder acender fogueiras? Edinaldo, mandar um grande abraço para Edinaldo e para todos que fazem a Asas FM. A proibição de acender fogueiras, ela é exclusiva para os arruados, ou seja, tanto a zona urbana da cidade, quanto as vilas e povoados. Mas as pessoas na zona rural, no sítio, você está no sítio lá, você pode sim acender a fogueira. Essa proibição é apenas para a zona urbana, para a rua, né, para as vilas e povoados. Por quê? Porque quando você acende uma fogueira, mesmo que você esteja dentro de casa, a gente percebe que a fumaça ela entra dentro das casas. E no levantamento que nós fizemos aqui, aumenta muito a procura dos pacientes para o hospital para fazer nebulização. E todo mundo sabe que o Covid-19, ele prejudica principalmente as vias respiratórias. Então, por isso que foi proibido, né? Inclusive, a gente recebeu até depois da proibição, uma recomendação do Ministério Público para proibir as fogueiras, mas a gente já tinha feito esse decreto. Na zona rural, lá no sítio, pode acender, só não pode nas vilas, povoados e aqui na zona urbana do município. E também é bom, Débora, frisar que, assim, mesmo tendo o pessoal fazendo as fogueiras, não pode ter o aglomerado, né? Cada um na sua casa, para que não ache que, assim, tá liberado a fogueira, então vão para o sítio comemorar nosso São João lá, né? Então, assim, deixar bem claro que apenas a fogueira esse ano e as famílias não vão poder se encontrar, estar junto, em mais uma data festiva. Mais uma pergunta de Edinaldo Guedes, da Rádio Asas FM. Com relação às barreiras sanitárias, como é o funcionamento das mesmas, com relação a horários, e se funcionam em fins de semana também? Elas funcionam todos os dias, né, de sexta ao sábado. O sábado elas começam mais cedo, porque a gente tem a feira, então elas começam de 5h30 da manhã e elas vão até 4h30 da tarde. No domingo elas começam de 8 e vão até as 2 horas da tarde, né? E os outros dias da semana, né, de 8 até as 17 horas, 7 horas, 7h30 até as 17 horas elas estão funcionando. Nesses últimos dias que está chovendo, elas não estão funcionando todo esse horário. Hoje mesmo elas encerraram mais cedo por conta da chuva, mas normalmente elas funcionam nesse horário. E ela é educativa, Edinaldo. A gente passa orientações, a gente afere a temperatura, a gente faz um controle daquelas pessoas que estão vindo de outras cidades. Então, é feito essa parte orientativa, mas aí também a gente afere essa temperatura e faz a higienização dos veículos também. Muito bem, passaremos agora para as perguntas de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Em relação à Feira Livre de São Bento do Una, tem alguma previsão para a volta da Feira do Gado, a feira lá do Curral do Gado? Risângela, mandar um grande abraço para a Risângela, Motinha e todos que fazem a TV Diário. A Feira do Gado, ela foi suspensa por um decreto do governo do estado. Se eu não me engano, o decreto, ela suspende as feiras até julho. Depois eu posso conferir, mas ela suspende até julho as feiras de gado. Então, na próxima segunda eu vou estar trazendo para vocês, né, se esse decreto ele vai ser prorrogado ou se eles já vão retomar. Mas, por enquanto, elas estão suspensas até julho, a realização das feiras de gado. Principalmente porque existe a circulação das pessoas entre os municípios, então por isso que eles suspenderam todas as feiras de animais do estado de Pernambuco. Mais uma pergunta de Risângela Espíndola. Segundo o último boletim, do total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em São Bento do Una, mais de 50% estão curadas. Como foi o tratamento desses pacientes que se recuperaram da infecção? Risângela,
a gente tem nesse quadro de pacientes, a gente tem pacientes que foram assintomáticos, né, e por algum motivo eles fizeram o teste e depois viram que tiveram. Nós tivemos pacientes com sintomas simples, febre, ou ficou sem sentir gosto e cheiro. Nós tivemos pacientes que foram mais graves, né, que precisaram de um internamento e de um acompanhamento mais específico, como também a gente teve pacientes como seu Bartolomeu, que necessitou inclusive ser entubado, né, ficou entubado, foi para a UTI. E aí, para cada um desses pacientes, tem uma medicação, né? Teve pacientes que tomou medicamentos para febre, para os sintomas, outros pacientes tomaram medicamentos antibióticos, então vai muito conforme a orientação médica de cada caso. A última pergunta da Risângela Espíndola. Como está o quadro de saúde dos idosos do abrigo de Bezerros que foram socorridos para São Bento do Una? Aline, pode até responder essa, ela tem. Boa noite, Risângela. Como a gente falou no início da coletiva, eles estão bem, né? Clinicamente, eles estão estáveis desde o dia que chegaram. Eles estão sendo evoluídos diariamente, né? Então, hoje a médica evoluiu, a doutora Oneika, hoje o plantão dela, ela evoluiu. Eles estão clinicamente estáveis, nenhum está em uso de O2, né? Estão fazendo as medicações de acordo com o protocolo, vão passar aqui a quarentena. Terminando a quarentena deles, eles serão direcionados novamente para a cidade de origem, que é Bezerros. Tem inclusive uma idosa que ela é aqui do nosso município, ela está lá no abrigo de Bezerros, mas ela é nossa, mas assim, mesmo ela também vai retornar para o abrigo. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, a higienização do abrigo, né, a limpeza, também vai ser realizado no abrigo de Bezerros, para que esses idosos eles também possam voltar com segurança para o local de origem deles. Pronto, né? Ok. Passaremos agora para as perguntas de Naldinho Oliveira, da TV SB Una. Vocês têm estimativas de quantas pessoas possam ter sido beneficiadas com ações como as das barreiras sanitárias? Naldinho, esse número que eu falei, né, só das barreiras que passaram em uma semana, a gente tem aproximadamente mais de 6 mil veículos que passaram em uma semana nas três principais barreiras do município. Desde o início até agora, já foram aproximadamente 60 mil veículos que foram vistoriados. E aí teve essa orientação. Então, eu posso dizer a você que todo o município de São Bento do Una ele foi beneficiado com essas barreiras, né? Tanto pela questão do controle, quanto pela questão da orientação e também a questão da higienização dos veículos. Mais uma pergunta da TV SB Una. São Bento do Una pensa em fazer algum tipo de conscientização mais maciça para que o comércio volte a funcionar o mais breve possível? Naldinho, muito boa sua pergunta, e ela casa muito com o plano de convivência com o Covid-19, né, que foi desenvolvido pelo governo do estado e está sendo desenvolvido também pelos municípios. Aqui em São Bento, a gente tem esse trabalho vem sendo acompanhado pela Sala do Empreendedor, né, pela Secretaria de Planejamento, e é importante que as pessoas tenham uma consciência. Hoje, inclusive, eu vi uma publicação em Petrolina, onde o comércio de varejista já voltou a funcionar, que é o seguinte, a retomada das atividades de comércio, ela é uma retomada gradual do retorno, mas ela não quer dizer que acabou a quarentena, entendeu? Então, é para dizer o quê? Que as pessoas só saiam, né, só vão para o comércio se for realmente aqui necessário, né, se for necessário comprar alguma coisa, continue utilizando os grupos de WhatsApp que nós temos para fazer o seu pedido e a entrega acontecer em casa, mas vai acontecer sim esse trabalho de conscientização, até para a população também estar consciente dos protocolos e ajudar os estabelecimentos, porque, por exemplo, o salão de beleza ele só vai poder atender uma pessoa por vez, né? Então, assim que sai aquele cliente, ele vai ter que higienizar o ambiente, e aí para entrar
em seguida o novo cliente. Então, até a população também vai ter que ter consciência desses protocolos, né, para que esse comércio ele volte a funcionar. E a gente também tem que ter consciência de uma coisa: até que a gente tenha uma vacina, né, até que todo mundo, né, o mundo todo, a gente já tenha uma vacina e as pessoas estejam imunizadas por meio de uma vacina, até chegar a esse momento, a gente vai ter que aprender a conviver com o Covid-19, né, tomando cuidado, as orientações de usar a máscara, a higienização das mãos, só sair de casa se for realmente necessário, né, quando você entrar, os estabelecimentos, você ter o cuidado do distanciamento de uma pessoa para outra, os seus produtos quando chegarem em casa, você fazer a higienização também. Então, todos esses cuidados, né, a gente vai demorar a ter o normal que a gente tinha antes, a gente vai ter um outro normal. Então, por isso que a gente fala convivência com o Covid-19. A gente vai passar a ter um normal, né, mas um normal diferente, um normal onde a gente vai ter que seguir protocolos sanitários, né, tanto os estabelecimentos comerciais, mas também nós como consumidores também. Da mesma forma como a professora Miriam falou aqui, né, quando for autorizado a retomada das aulas, também vai ter um protocolo para essa retomada das aulas, né? Os professores adotarão medidas, os funcionários daquela escola adotarão medidas, como também todos os alunos. Então, vão ser medidas que serão adotadas para esse novo normal que a gente vai ter. Então, a gente vai ter sim, Naldinha, essa conscientização é muito importante. Hoje, a gente vê que a televisão ela traz muitas informações. É importante que a gente filtre também aquilo que realmente é informação importante de conscientização, e tem outras informações que vêm para causar o pânico nas pessoas. Então é importante também que as pessoas filtrem, façam esse filtro também do que realmente é importante saber, mas que realmente a gente vai demorar muito a gente voltar a ter como era a situação. Isso. Muito bem. Última pergunta da TV SB1, de Naldinho Oliveira. Existe alguma pesquisa ou estudo que mostra as perdas do mercado de trabalho e econômico em São Bento do Una durante a pandemia? Nós fizemos um levantamento, Naldinho, e aqui em São Bento, como vocês sabem, a economia do nosso município, ela basicamente ela é rural. Então, o que foi que aconteceu nesse momento em São Bento? A gente tem sim uma queda na economia, né, porque o comércio tem cerca de 20% do comércio está fechado, né, que é das atividades não essenciais. Então você tem realmente uma queda nesse comércio, mas por outro lado você tem um número maior de atividades tidas como essenciais, que são voltadas para a questão da alimentação, da pecuária, da avicultura, né, da agricultura também, e que ela continuou funcionando nesses dias. Então, eu posso dizer a você que São Bento do Una, né, sofreu menos do que outros municípios, né? Outros municípios que tinham baseados basicamente, por exemplo, na confecção, ou na parte exatamente atividade comercial, ela sofreu mais do que São Bento, vamos dizer, Garanhuns. Garanhuns, o comércio basicamente quase todo está fechado. Então, uma cidade com economia rural, e principalmente por um momento que a gente está vivendo, depois de quase 10 anos, né, de seca, nós temos chuvas, nós temos colheita. Então, a gente sabe que esse momento é um momento muito difícil, uma pandemia, mas, por outro lado, a gente tem as atividades, a maioria das atividades econômicas do município, elas foram tidas como essenciais, então elas continuaram funcionando. E temos também uma grande população, a maioria da população, que trabalha muito com a parte da agricultura, da pecuária, da avicultura, e que a gente está passando por um momento bom na questão de chuvas na zona rural também. Passaremos agora as perguntas de Guilherme Aguiar, do blog. São Bento do Una recebeu idosos de um abrigo de Bezerros. Por que eles não foram para cidades com a maior estrutura, como Caruaru ou Recife? Antes da prefeita responder, essa pergunta também contemplará a resposta da pergunta feita pelo internauta Cacá Sintra, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una, que perguntou
Bezerros é mais próximo a Recife, por que não mandaram esses idosos para lá? Cacá e Guilherme, Bezerros, como São Bento, como Caruaru, faz parte da GERES Caruaru, né? E como a gente falou, todos esses municípios, eles criaram leitos de retaguarda, né? Como nós criamos aqui também, 70 leitos, e esses leitos, eles estão referenciados pelo SUS, né? Pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, esses 70 idosos, eles foram redistribuídos conforme a gravidade deles. Tiveram alguns pacientes mais graves, né, que foram direcionados ou para Caruaru, né, ou para Recife. Pacientes no estado clínico mais simples, né, mais leve, como os que nós recebemos aqui no nosso município, eles redistribuíram para os hospitais de campanha nos municípios da GERES. Né? E aí é importante falar, como eu falei na entrevista anterior, e a Aline também falou, esses leitos, né, que são referenciados pelo SUS, né, quando a gente faz a informação, quando a gente recebe um paciente, a informação também é informada ao Ministério da Saúde. Né? Tem uma previsão de um município no futuro, a gente ainda não recebeu, mas tem uma previsão, né, do município receber R$1.700, né, Aline? R$1.600. R$1.600, né, por esse leito. Então, essa redistribuição desses 70 pacientes, ele foi feito, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, pela GERES, né, e conforme os leitos que tinham referenciados e conforme a gravidade dos pacientes. Recife, Caruaru, né, e outros municípios também receberam idosos conforme a gravidade. E assim, os nossos leitos estão referenciados e como a gente sempre falou, sempre quando for necessário, e São Bento do Una é um município sempre muito solidário, né, solidário com todos. E da mesma forma, Bezerros precisou agora, né, de São Bento do Una. E quantas vezes São Bento do Una não já precisou de Bezerros, né? Quantas vezes, quantos pacientes não já fizeram cirurgias na cidade de Bezerros? Hoje são eles que estão precisando, mas amanhã poderia ser um de nós. Então, isso é a solidariedade. E a solidariedade é uma das grandes armas para se vencer uma pandemia. É quando nós estamos unidos, né? Todos são pernambucanos, todos são seres humanos, né? A gente não tem bandeira de dizer que é esse ou aquele, não. Até porque, da mesma forma que a gente recebe esses idosos, a gente quer também ser recebidos em outros lugares também. Muito bem. Mais uma pergunta de Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. São Bento do Una, a escola que está servindo de hospital de campanha estará pronta para receber os alunos antes de começarem as aulas? Com certeza, até porque as aulas, elas só vão ser retomadas assim que a gente tiver uma queda no número de casos, né? E quando não for mais necessário internamentos, e quando o hospital de campanha não se tornar mais necessário. Então, vocês acompanham na televisão, alguns países, por exemplo, a China, a Itália, a Espanha, à medida que passou aquele pico, né, de internamento, os hospitais de campanha, eles foram sendo desativados. Aí, quando for desativado, a gente vai fazer a higienização, a esterilização e preparar, né, para cuidar de vidas também, né, as vidas dos alunos, se Deus quiser. Vamos passar agora para as perguntas de Evandro Lira, do blog O Secretário do Povo e TV Samburá. São Bento do Una está tendo um aumento significativo de casos confirmados e de óbitos. É possível identificar o fator de elevação desses casos? Evandro, um grande abraço para você e para todos que fazem a TV Samburá. Evandro, ele está localizado na região do Sertão. O que foi que a gente sentiu em Pernambuco? Primeiro, nós tivemos um pico de contaminação em Recife e na região metropolitana. E depois, o vírus ele foi entrando no estado. Então, atualmente, a situação eu posso dizer assim, como se fosse o epicentro, né, a situação mais preocupante do estado de Pernambuco é exatamente a região do Agreste e da região da Zona da Mata, que infelizmente esse momento está até passando por dificuldade também com cheias
nos rios, né? Então está com dificuldade também a região da Zona da Mata. O sertão, os casos ainda são poucos. Então, Evandro, eu acredito que isso é exatamente a doença que ela já vem entrando em Pernambuco. A gente aqui também no nosso município, desde o início a gente vem acompanhando e a gente vem testando. Então, à medida que um município vai testando, então você vai confirmando mais. Então, eu acredito que seja por isso que nós temos esses casos. Mas é um ponto para enfatizar, a gente tem 215 casos hoje, mas nós temos 110 curados, então a gente já vai passando numa fase, eu acredito que aqui nós não tivemos aquela curva muito acentuada, né? Nós tivemos uma curva mais leve, né? Até a gente sente isso pelo número de pacientes que estão internados, então isso é um ponto positivo. Mais uma pergunta aqui de Evandro Lira, do blog O Secretário do Povo e TV Samburá. Já é possível afirmar que São Bento do Una vai aderir ao plano de convivência com a Covid-19 na próxima semana? Evandro, a gente vai essa semana, né, vai depender dessa semana. Ontem o governador do estado fez uma reunião e eles comemoraram que os números estão caindo. Essa semana ela é decisiva para ser definido a abertura ou não na próxima segunda-feira. Então, o que é que eles olham para definir se pode abrir ou não? Eles olham o número de casos confirmados, eles olham óbitos e eles olham também a procura naquela região por leitos de internamento e leitos de UTI. Então, na última semana, nós tivemos uma reunião com o governador, na quarta-feira, e eles mostraram que aqui no Agreste estava crescente a procura por leitos de UTI e crescente a procura por leitos de internamento. Então, por isso que eles resolveram adiar por uma semana. Então, provavelmente, eu acredito que na quinta ou sexta-feira a gente já tenha mais ou menos uma posição, se na próxima segunda-feira será reaberta, assim, né, essa retomada, esse novo ciclo da retomada gradual do comércio. Última pergunta de Evandro Lira, do blog O Secretário do Povo e TV Samburá. Na entrega desses alimentos para os estudantes da rede municipal de ensino, existe alguma contrapartida feita pelo município ou é feita apenas com recursos oriundos de repasses do governo federal? Na primeira entrega que nós fizemos, que foi a do mês de abril, nós fizemos a compra das cestas básicas, foi feita com recursos do próprio município, né, foi cerca de R$100 mil, né, com a aquisição das cestas básicas, e aí que nós fizemos a distribuição. Foram 2.000 cestas básicas adquiridas pelo município. Nós tivemos também as cestas básicas que foram recebidas da campanha, né, Prato Cheio de Solidariedade. Nessas últimas duas entregas, na última entrega e nessa que a gente está fazendo agora, nós estamos fazendo com o recurso do Programa Nacional da Alimentação Escolar, né, que ele vem destinado para merenda escolar, e aí conforme a autorização nós fizemos a aquisição, cerca de R$77 mil para a aquisição dessas 1.800 cestas, né, de alimentação. Agora passaremos às perguntas de João Luiz, da Rádio São Bento FM. A Secretaria de Educação tem alguma informação que explique como ficará a carga horária de aulas das escolas municipais numa possível volta às aulas? Miriam, eu vou passar para você essa responder. Nós estamos fazendo reuniões constantes, estamos juntamente com a Secretaria de Estado, juntamente com os outros dirigentes municipais, não só do Brasil, né? Eu acho que todo mundo fala sobre isso, essa questão de reposição de carga horária, mas até então foi aprovado pelo Conselho, né, Nacional, foi enviado um parecer onde previa a questão de validar as aulas que não estão sendo presenciais, essas aulas remotas. E, graças a Deus, foi aprovado, porque desde que foram suspensas as aulas, dia 17 de março, né, nós estamos enviando atividades e, desde lá, mesmo alguns alunos não tendo, digamos,
Contato com a internet, as escolas têm feito todo um trabalho para que o conhecimento, para que o material, né, chegasse aos alunos. E dessa vez nós vamos entregar impresso. Então, essas aulas remotas, essas aulas não presenciais, seja através das redes sociais, seja através do material didático que nós estamos encaminhando, elas vão ser válidas, né, vão ser contabilizadas à medida que a resolução foi implementada. Então, já tem uma resolução nacional aprovada, a única coisa que não foi aprovada foi a forma de avaliação, mas já foi aprovada que essas atividades remotas vão sim contabilizar. E a partir de agora, estão tendo reuniões para que a gente possa fazer um nivelamento, fazer um calendário unificado, né? Existe aí uma projeção para que na primeira semana de agosto, né, existe a possibilidade desse retorno gradual, mas isso ainda é muito, digamos, ainda é muito sutil. Então, esses 15 dias agora de junho são os dias, digamos assim, de muito estudo, de muitas reuniões, né, e reuniões para que a gente possa ver quais as aulas, né, quantos dias de aulas presenciais, se nós vamos passar para o ano seguinte, né, provavelmente há de passar para o ano seguinte. Então, tem uma série de minúcias que a gente aguarda ter uma linha, digamos, uma informação mais direcionada para todos, né, para que não haja diferença entre uma rede estadual e a rede municipal, ou para que não haja tanta diferença entre um município e outro, para que a gente possa estar falando na mesma linguagem. Então, por enquanto, estamos apenas nos estudos. E há uma possibilidade, sim, como a prefeita já falou, de acordo com o comportamento da sociedade, né, se realmente nós conseguirmos declinar, né, a curva da contaminação, nós iremos voltar. Sabemos que iremos voltar de forma gradual, teremos aulas presenciais, teremos que ter um protocolo, né, de segurança, né, tanto para os alunos quanto para os profissionais que estão na escola. Então, nós estamos estudando o nosso retorno. Por enquanto, o nosso estudo, o nosso trabalho é motivar, né, motivar quem está em casa, seja o pai, né, seja o aluno, motivar o professor que também quer voltar à sua atividade, motivar o gestor, a equipe da secretaria, porque realmente é muito triste a gente não poder trabalhar nas nossas escolas, mas ao mesmo tempo a gente também tenha essa consciência que nesse momento o mais certo é ficarmos em casa, o mais certo é trabalharmos à distância e, dentro da medida do possível, trabalhar esse ambiente virtual mais acolhedor, né, trabalhar essas emoções para que a gente, no retorno das aulas, o mais rápido, a gente possa voltar com toda a força, com todo o gás, com todo o dinamismo, né, e principalmente a educação, que fala de vida, né? A gente, graças a Deus, falando da pergunta anterior, se a escola vai estar preparada, a escola está cuidando de vidas, mas com certeza ela vai voltar, vai continuar cuidando de vidas, mas só que para vidas de um futuro melhor. Então, assim que tivermos um realinhamento de datas, a gente passa para vocês de imediato. Muito bem. Passaremos agora para a última pergunta da imprensa, ainda de João Luiz, da Rádio São Bento FM. Qual o critério que será utilizado para a volta gradual do comércio de São Bento do Una, tendo em vista que existem restrições para que não volte a aumentar o número de casos na cidade? João, quando o governo do estado, ele implementou, ele organizou o plano de convivência com o Covid-19, ele mapeou as ações, as atividades, né, em vários níveis. Por exemplo, as atividades essenciais que não pararam de funcionar, como padarias, supermercados, farmácias, elas estão no nível 5. Então, elas estão no nível 5, e aí a gente está agora na fase do nível 4. Quais seriam? Né, essas outras atividades que não têm tanto risco, né, como a varejista, como alguns, os estabelecimentos, como foi incluído o salão de beleza, tomando todos esses procedimentos. E aí depois você vem, o nível 3, onde já são incluídas outras atividades. Então, eles olharam muito o seguinte, para definir quais eram dessas atividades. Atividades em locais fechados
e com aglomeração de pessoas, elas têm um risco maior de contaminação. Então, elas ficaram em níveis mais baixos, né, e serão as últimas a serem liberadas. Atividades, né, que têm um risco menor, ou que podem ser feitas de forma individualizada, sem necessitar várias pessoas, então elas estão no nível de essencialidade maior. Então, por exemplo, nível 5, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. Então, por exemplo, bares, ele está no nível 1, então vai ser dos últimos a ser aberto. As escolas, elas estão na dificuldade exatamente por isso, porque as aulas acontecem em um ambiente fechado, né? Então, com certeza, quando as aulas voltarem, João, elas não vão voltar com a mesma quantidade de alunos. Então, vai ter uma parte dos alunos assistindo aula presencial e uma parte assistindo remotamente. Então, ainda vai ter que ser feita essa parte. Então, quanto mais fechada a atividade acontecer em um local fechado e com aglomeração de pessoas, mais ela vai demorar a ser liberada nesse sentido. Então, eles estão buscando esses protocolos, né, onde estão se buscando essas atividades poderem ser desenvolvidas sem apresentar tantos riscos, com um menor número de pessoas e de forma mais segura. Então, a gente só vai partir, né, para essa segunda fase, que é a do comércio varejista, do salão de beleza, quando tiver essa redução do número de casos aqui no Agreste, né, e a redução também da procura de leitos de UTI e também de leitos de internamento. Então, passando essa fase e mostrando já nos dados um decréscimo, né, um decréscimo na procura de UTI, um decréscimo na procura de leitos. Então, quando aparecer isso, então essas atividades do nível 4, elas vão ser autorizadas, e aí depois vai em sequência, à medida que for, a gente vai ficando, né, com menos casos e menos procuras de serviço de saúde. Passaremos agora para as perguntas enviadas pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto de veículos parceiros que estão retransmitindo essa coletiva. Antes de começar as perguntas, quero avisar que elas todas são feitas de acordo com o que a gente capta nas redes sociais, tendo o mínimo de edição possível para que o entendimento seja de acordo com o que o espectador fez. Então, passaremos a pergunta agora de Jéssica Janduí, pelo YouTube da Prefeitura. Marca consulta no Saúde Acolhe. Como? Não entendi. Como marca consulta no Saúde Acolhe? Pergunta de Jéssica Janduí, pelo YouTube da Prefeitura. Jéssica, basta você, no telemedicina, você telefonar para aquele número, você mandar um WhatsApp que o profissional de saúde, né, enfermeiro que está do outro lado, né, da linha, vai estar atendendo você e vai estar passando as orientações. Então, é só você mandar uma mensagem ou você fazer uma ligação para aquele telefone que a gente já disponibilizou do telemedicina. Pronto, então já... Foi o Acolhe Saúde, eu acho que ela falou, Débora. No caso, é o saúde mental. Qual o número de saúde mental que ela entra em contato? Não é isso, Daniel, que ela pediu? A pergunta é como se marca consulta no Saúde Acolhe. Ela não especificou. Mas acredito que seja isso. Então, seja disso. Aí ela pode pedir na assessoria, né? Que aí vocês da assessoria repassam o número e ela entra em contato. E a psicóloga, ela atende por esse número e direciona se o atendimento vai ser para a psicóloga ou o psiquiatra. Só vai falar nas redes sociais do município. E nesse número também do telemedicina, ela pode telefonar que o pessoal faz pode passar para ela também o telefone. Uhum. Perfeito. Janicleide Cordeiro, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite. Se um funcionário do supermercado testar positivo, o que o dono do supermercado tem que fazer com os outros funcionários? Veja, quando normalmente todos esses estabelecimentos eles já estão orientados a logo cedo, né, quando os funcionários chegarem no estabelecimento, perguntar se eles estão bem. Então, e eles também já são orientados, se eles apresentarem alguns sintomas, comunicarem ao proprietário que aí ele vai ser afastado, vai para casa, né, e aí ele fica os 14 dias isolado, né, se apresentar os sintomas.
Adriana Araújo, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Esse telemedicina, como faz para entrar em contato com ele? O telemedicina só é mandar uma mensagem, né? Tanto uma mensagem no WhatsApp, quanto você pode, pronto, tá aqui na tela, né? Que é o 995386264. Então, você só é mandar uma mensagem no WhatsApp, ou você pode telefonar, e funciona de 8 da manhã a 8 horas da noite. Muito bem. Alexandra Almeida, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. E os alunos do Cônego vão receber onde os cadernos? No Lenita. Exatamente, a professora Miriam está aqui respondendo. Eles vão receber, né, os cadernos e as cestas de alimentação no Lenita, né, como já aconteceu na distribuição anteriormente. Na primeira a gente já fez no Lenita. Júnior Braga, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Prefeita, das cidades circunvizinhas, São Bento do Una lidera o número de óbitos de Covid-19. Isso considera-se uma falha? Qual a explicação para esse número absurdo que nos faz liderar negativamente? Eu não acredito que é uma falha, até porque a gente sabe que quando o Covid-19 ele acomete um idoso, ou ele acomete uma pessoa com uma comorbidade, né, então, como a gente divulga sempre os dados, então uma pessoa obesa, né, uma pessoa com diabetes descompensado, com hipertensão, um idoso, então ele sofre mais, né? Todas as medidas, né, que o município pode tomar, né, tanto de orientação quanto de cuidados, a gente vem tomando. A gente só faz a transferência desses pacientes, né, quando realmente é necessário. Então eu não acredito que é falha, é exatamente a realidade, né? É uma doença grave e, como a gente sempre falou desde o início, é uma doença que pode levar à morte aqueles pacientes que apresentam uma comorbidade. E até porque é uma doença muito nova, ninguém não sabe, né, como tratar e como cuidar e como é que ela vai se desenvolver para cada pessoa, né? Tem pessoas que a gente acredita que vai superar facilmente e que essa pessoa desenvolve uma forma mais grave, pessoas até jovens, mas porque tinham uma comorbidade e não sabia. E aí outros pacientes, né, que tinham comorbidades, mas tinham comorbidade controlada, né, mais fortes, conseguem vencer melhor isso. Pergunta de Alcione Santos de Souza, pelo YouTube da Prefeitura. Aline, boa noite. Meu tio está com todos os sintomas de Covid-19, mas ele não tem condições de fazer o teste particular. O que ele deve fazer? Boa noite. Primeiro, ela tem que procurar um serviço de saúde, né? Eu não sei a localidade que ela mora, mas aí ela tem que procurar um postinho de saúde mais próximo, né? Caso não tenha, seja área descoberta, ele tem que procurar o hospital, então o médico vai avaliar essa pessoa e vai ver a necessidade da realização do teste ou não. E aí a conduta, né, o protocolo clínico, quem vai tomar vai ser o médico, mas ele precisa ser atendido pela unidade de saúde, para que se possa iniciar algum protocolo. Edipo Alves, pela TV Diário de São Bento do Una. Boa noite. Diante desse momento crítico na saúde que estamos vivendo atualmente, por que a Prefeitura não realiza a distribuição de máscaras de proteção e álcool gel para a população, principalmente mais carente? Edipo, nós fizemos a distribuição, né, de máscara, a própria professora Miriam já falou, nas cestas que nós distribuímos no mês passado, já foram 3 máscaras em cada uma das cestas. Agora, novamente, a gente já está fazendo essa distribuição. Nós fizemos também distribuição para as famílias das crianças que são acompanhadas pelo Criança Feliz, como também fizemos distribuição, né, por várias vezes que aconteceram, nas filas das casas lotéricas e também nas barreiras sanitárias. Eliane Manso, pela TV Diário de São Bento do Una, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Prefeita, eu assisto todas as lives e as pessoas que fazem lives dizem que existe dinheiro para pagar os contratados. Esse dinheiro existe mesmo? Esse povo que faz live dizendo que esse dinheiro existe, devia mostrar onde esse dinheiro está. Porque, por enquanto, nunca mostraram.
né? O dinheiro que tem, como eu falei, né? Isso aí está no portal da transparência, qualquer pessoa pode olhar, né? Está lá à disposição de todos. Agora, no mês de maio, nós recebemos de Fundeb, né, cerca de 2.300.000. A folha com os funcionários efetivos, né, e os profissionais que estão trabalhando foi 2.230.000, né? Se os contratados estivessem, se os contratos não tivessem sido suspensos, a folha ia ser 2.800.000. Faltaria 600.000, né, para completar essa folha, né? Então, não tem esse recurso. O recurso que tem foi o que eu já falei, está lá no portal da transparência, e foi por isso que os contratos foram suspensos, porque não existe. Inclusive, como eu falei no início, tem um projeto de um Congresso Nacional que está tramitando, né, que é para fazer um aporte financeiro para os municípios, para fazer esse aporte no Fundeb, né, de cerca de 31 bilhões de reais para todos os municípios, né? Então, é muito fácil se fazer lives e se destilar ódio e se apontar o dedo, como a professora Miriam falou, né? E agora, vamos trabalhar pelo povo? O povo está precisando, né? O povo está precisando. Vamos nos ajudar? Vamos trabalhar junto, né? Então, eu só vejo muitas coisas a estarem fazendo e pouca ação desse povo. O povo está precisando que eles atuem mais, que eles trabalhem mais e falem menos. Prefeita, só completando, o dinheiro chega, mas não é suficiente, né? Não é suficiente para que a gente possa pagar os nossos professores contratados, não só professores, mas os funcionários. Então, por isso, porque às vezes as pessoas, né, ficam dizendo, o dinheiro vem, sim, vem. Ele veio a menor durante esses 5 meses, só para 1.440.208,86 a menor, né? Então, o dinheiro chega, mas o Fundeb ele é uma arrecadação. E a arrecadação sendo menor, obviamente a distribuição também é menor. Então, do ano passado para esse, nós já tivemos nesses 5 primeiros meses essa diminuição. Então, prezados, né, internautas, enfim, todo mundo que está atento a essa questão, né, preocupado com essa questão, também estamos. Porém, o dinheiro vem, mas infelizmente não é suficiente. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de pedir à prefeita Débora Almeida que ela tocasse na imagem dela, na transmissão dela, tocasse de novo, para a gente ver se consegue recuperar a imagem da câmera. Deixa eu ver. Pronto. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a secretária Miriam. Pois não. Uma pergunta enviada pela Elineide Vilela, pelo Facebook da Prefeitura. A Secretaria do Conde também está funcionando no Lenita? Botou não. A Secretaria, no momento, não. No momento, né, toda a distribuição do material está sendo dividido com o pessoal do Lenita. Mas a Secretaria, não. Né? A gestora, enfim, a equipe gestora trabalha à distância. Agora, nesse momento que vai ser presencial, vai estar justamente no Lenita Fonte Sintra, já que a nossa escola, né, Cônigo João Rodrigues, é hospital de campanha. Pronto, eu peço à prefeita que não mexa mais na câmera, que agora a gente está passando para a transmissão para corrigir lá. Pronto. Jussiele Belo, pelo Facebook da TV SBUNA. Eu queria saber se as mães do sítio Serrote do Gado Bravo não vão receber as cestas básicas da escola João Ferreira de Almena. Vão sim. Se elas estiverem no cadastro único como vulneráveis, tanto as cestas estão sendo distribuídas, né, serão distribuídas agora, a partir de amanhã, tanto na escola João Ferreira de Almena, como também muitos alunos que pertencem à comunidade quilombola estudam na escola Carlos Rios e na escola Marechal, assim como também muitos alunos também estudam aqui no espaço urbano. Então, é bom que essa mãe, né, que está fazendo a pergunta, verifique, né, verifique onde o seu filho estuda e, caso não tenha recebido, nos procure, entre em contato para a gente poder sanar essa dúvida, se está ou não está no protocolo de famílias vulneráveis. Mas todas as comunidades, né, todos os alunos em vulnerabilidade, principalmente, né,
as comunidades quilombolas estão, sim, sendo assistidas. Pergunta de Wilma da Silva pelo Facebook, da Rádio FM. Olha, os alunos que são do grupo de risco, vão fazer... Os alunos do grupo de risco. Considerados do grupo de risco, o que será feito com eles? Da mesma forma, são os funcionários. Nós estamos justamente estudando, alinhando esse protocolo. Por isso que, digamos, o retorno não pode ser, da mesma forma que o comércio não pode ser abre as portas, também a escola também não pode abrir as portas e começar. Nós estamos a forma como vai se dar. Então, a princípio, o que se tem nós vamos ter que rever, né, digamos, o quantitativo de alunos por sala, onde alguns terão aulas presenciais, aí, digamos, no dia seguinte, os que estão em casa vão assistir presencial e, consequentemente, as pessoas, tanto os funcionários, né, quanto os alunos que têm problemas, né, de saúde, nesse momento nós vamos ter que ter todo um cuidado para que eles possam estar à distância, recebendo toda a assistência como nós estamos fazendo. Então, por isso que esse retorno ele deve ser gradual, muito responsável, né, e muito delicado e específico. Então, a realidade de uma escola ou de uma sala de aula ou de um aluno não é a mesma de outro. Então, a gente tem que ter muita consciência, né, desse papel, não só de levar para a escola, mas levar com segurança e ver como é que essa escola também vai recepcionar. Nós estamos vendo como é que nós vamos munir, né? Nós vamos ter que ter mais máscaras para os funcionários, nós vamos ter que ter uma higienização maior ainda dos ambientes, né? Na chegada, na saída, e eu ainda me preocupo com o transporte escolar. Então, tudo isso a gente está estudando, né? Não é um estudo só de São Bento do Una, mas de todo o país, e assim que a gente tiver essas respostas, com certeza a gente vai estar passando para todo mundo, porque a preocupação é do pai, a preocupação é do profissional de educação, a preocupação é nossa, a preocupação é do cidadão são-bentense. A próxima. Oi, Daniel. Oi, pronto, estamos de volta. Pronto. Fazer a pergunta agora para... Fazer a pergunta da Wilma da Silva, não. Passaremos agora para a pergunta da Rosali Farias, pelo Facebook da Prefeitura. A curva em São Bento do Una só cresce. Quais as medidas estão sendo tomadas? A curva em São Bento, como a gente falou no início, a gente vai ter um acréscimo do número, né, de casos confirmados, porque a gente está testando mais, né? Então, mais pacientes estão sendo testados. Mas a gente tem que olhar, quando você analisar o boletim, você vê o número de curados. Então, nós temos 215 casos confirmados, mas desses 215, 110, né, já foram curados. Então, a gente tem em tratamento 105. Então, a gente vem fazendo todo esse trabalho de conscientização, a gente vem cuidando, a gente vem testando. Eu acredito que a situação agora, nesse momento, né, ela é melhor do que há umas 3 semanas atrás. Você olha também o número de pacientes que estão internados no nosso município. Então, a gente tem 17 leitos ocupados, 8, né, são os pacientes que vieram de Bezerros, mais 9 são daqui de São Bento. Então, você já vê que a situação já está um pouco mais controlada, né? Você olhando, tem casos que estão confirmados, essa curva, esse quantitativo, ele vai aumentar a cada dia porque ele é cumulativo. Então, a cada confirmação a gente vai aumentando. Mas aí a gente vê também que os casos que estão sendo confirmados, graças a Deus, as pessoas estão se recuperando também. Sobre os óbitos, é importante falar, né? Muitas das pessoas que vieram a óbito, das pessoas que apresentaram lá, algumas já tinham também uma doença, né? E aí se contaminaram com o Covid-19, o que veio a agravar, né? Infelizmente. Então, é uma doença grave, né? E principalmente naqueles casos que existe comorbidade, né, de idosos também. Pergunta agora de Ana Moraes, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Tem uma neta, ela é aluna da educação infantil. Como faz para pegar o material para ela em casa?
em É casa. importante, Ana, é importante, né, ela entrar em contato com o diretor da escola, né, entra em Isso. contato com o diretor da escola e aí marca com ele como é que faz para pegar o material. Última pergunta, Aldir Cleiton Souza, pelo Facebook da Prefeitura de São Bento do Una. Sobre os pacientes curados, como está sendo feito este diagnóstico e se, após receber a confirmação de cura, ele pode voltar a circular sem máscara e sem mais cuidado? Essa pergunta de Aldir Cleiton, ela é perfeita. Ela dá para a gente falar sobre alguns pontos, né, Aline? Primeiro, quando uma pessoa é contaminada, né, então ela tem aquele prazo de quarentena de 14 dias. Então, o médico, né, ele liga para ele fica acompanhando, e aí antes dele dar alta, ele vê se essa pessoa está sintomática ou não, se ela já melhorou dos sintomas. Então, se ela já melhorou dos sintomas, então, passados 14 dias, ela já recebe a cura clínica. E uma pessoa que foi contaminada e que teve o Covid-19, que já recebeu a cura, né, ela pode andar nos cantos, ela vai usar a máscara como todo mundo, né, que precisa usar a máscara também usa, mas ninguém precisa estar olhando para ninguém de, assim, com olho, né, com olhar preconceituoso, nada não. Aquela pessoa, ela cumpriu a quarentena, ela já recebeu uma cura clínica, né, e ela pode sim, ela não vai estar mais transmitindo, ela vai estar usando a máscara, né, por uma questão também de segurança para todos, mas ela já pode ter vida normal. Aline, se você quiser complementar. Isso, Débora. A gente vê hoje em dia, né, eu estou passando na tela isso, quando a gente sai nas ruas, as pessoas olham para a gente um pouco, né, então assim, é importante frisar, como a gente fala tanto numa empatia, né, que quem se contaminou, não se contaminou porque quis, e que quando a gente sai na rua, a gente sai só com a segurança, né, com a alta médica, com a cura clínica e também com os mesmos cuidados. Até porque a gente não conhece essa doença. Ela é uma doença nova, então a gente pode, sei lá, ter a recontaminação novamente, então a gente tem que ter a mesma precaução que a gente tinha anteriormente, nós temos que continuar tendo. Então é importante isso também, que as pessoas respeitem também, do mesmo jeito que nós respeitamos, ficamos a quarentena em casa, então é importante esse respeito das pessoas para conosco e nós também para com o pessoal, usando máscara e fazendo a higienização como sempre foi feito. Muito bem, sem mais perguntas para o momento, queremos agradecer a todos os veículos de comunicação que participaram conosco. Hoje foram enviadas bastante perguntas, muito boas, muito pertinentes, e a gente só tem a agradecer ao pessoal que trabalha na imprensa, que tem nos ajudado a manter a população informada. Agradecer também aos cidadãos que participaram pelas redes sociais e enviaram também suas perguntas, tiraram suas dúvidas, e na medida do possível a gente conseguiu ir com o nosso trabalho e sanando essas dúvidas e estaremos sempre à disposição para fazermos mais esse trabalho. Lembrando que na próxima segunda-feira teremos mais uma coletiva de imprensa, onde traremos mais novidades sobre o combate ao Covid-19 e ao novo coronavírus aqui em São Bento do Una. Passaremos agora a palavra para a prefeita Débora Almeida e para as secretárias Aline Cordeiro e Miriam Almeida fazerem suas considerações finais. Boa noite. Pronto, eu quero aqui agradecer, né, a todos que nos acompanharam. Vou passar para a Aline e para a secretária Miriam, para que elas possam encerrar e depois eu posso encerrar também. Eu queria agradecer, né, a todos os profissionais da saúde e todos os profissionais que estão colaborando conosco, em nome de Hildo, né, que essa semana a gente teve resultado dele positivo. Eu queria agradecer a ele por todo o empenho que tanto ele como a equipe dele vem fazendo, né, no nosso município. Então eu quero agradecer em nome dele, que hoje está positivo, mas que eu sei que ele está doido para sair na rua, para trabalhar, né, porque ele não gosta de ficar em casa, ele gosta de ajudar, né, a imagem dele já é essa. Então eu quero agradecer a ele e a todos os profissionais que estão colaborando conosco nessa campanha de salvar vidas, e falar que estamos aqui disponível para qualquer dúvida. Podem estar em contato conosco ou com a assessoria da comunicação, que a gente esclarece qualquer dúvida. Então, uma boa noite a todos
e até a próxima segunda-feira, na próxima coletiva. Espero estar passando dados melhores, números positivos, né, para que a gente possa trazer mais alegria para a nossa população. Professora Miriam. Ok. Quero agradecer o momento, né, esses esclarecimentos. Quero só reforçar que a partir de amanhã a gente entrega as cestas. Quarta, quinta e sexta estaremos entregando os cadernos de atividades, ou melhor, na quarta-feira serão entregues os cadernos do sexto ao nono, na quinta, do terceiro ao quinto, e na sexta, educação infantil ao segundo ano e a educação de jovens e adultos. Mas eu peço a vocês, pais, para que entrem também no site, entrem em contato com as escolas para ver justamente se o cronograma não teve alguma alteração. Esse é o cronograma do município, mas às vezes tem alguma comunidade escolar que vai precisar fazer algum ajuste. Mas, no mais, quero agradecer a todos a participação, quero agradecer à secretaria, né, o empenho de todas as secretarias, mas, logicamente, a todos os profissionais da saúde, pelo belíssimo trabalho, nesse momento, assim, que nos deixa, assim, muito consternado, né, muito preocupado, mas também quero agradecer muito à Secretaria de Educação, todos que fazem parte da secretaria, desde do profissional que está à frente em alguma atividade, desde o profissional que está em sua casa fazendo um trabalho, não é? Elaborando atividades, elaborando as aulas, os professores fazendo vídeo, tudo para a gente é novo isso. Então, eu quero parabenizar a todos os gestores, coordenadores, a toda a equipe de formadores, a toda a equipe da infraestrutura da Secretaria de Educação, enfim, a todos, né, todos os pais que também estão se esforçando ao máximo para poder fazer com que os seus filhos não percam esse hábito de estudar, né, levem a sério e também acreditem, o ano não está perdido, né? Nós temos que ter muita força, né, de vontade, muita fé em Deus e fazer a nossa parte também. E só fechando, né, com uma frase de Mário Sérgio Cortella, a gente está tendo aí muitas informações, né? Informação é diferente de conhecimento. Informação, né, segundo Mário Cortella, é um conjunto de dados, mas o que eu faço com essa informação para transformar em conhecimento, aí é que vai a história. Então, estejam atentos. Vocês devem navegar e não naufragar na internet. Ou seja, procurem as fontes seguras, procurem ter mais informações, procurem estar sempre atentos, porque existem pessoas, né, que querem passar informações e, dependendo do que você está querendo ouvir ou não, aquilo pode até lhe fazer mal. Então, naufrague na internet, navegue, procure informações, transforme isso em conhecimento e nos ajude a continuar fazendo da educação municipal de São Bento do Una melhor a cada dia, sim. E muito obrigada. Quero aqui agradecer a secretária Aline, a professora Miriam, quero agradecer a todos os veículos de comunicação, o Abelhudo, o Asas FM, TV Diário, TV SB Una, Fala PE, a TV Samburá, a Rádio São Bento FM, a Rádio Espírito Santo FM, mandar um abraço para todos, agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta noite de segunda-feira. Teve uma pergunta que eu vi agora aqui, que a gente não falou hoje, mas dizer a vocês, a gente tem aqui no nosso município 4 respiradores. Nós já tínhamos um respirador, recebemos em doação 2 respiradores, e o município adquiriu um 4º respirador. Então, nós temos 4 respiradores. No boletim que nós divulgamos a cada dia, nós colocamos quando algum dos respiradores está em uso. O que acontece? Quando um paciente chega aqui no nosso hospital, ou ele está internado aqui no hospital, e por acaso existe a necessidade dele ser intubado, então acontece essa intubação e ele sai com o respirador. Então ele usa esse respirador até o momento que ele entra na UTI, em um hospital referenciado. Então esse respirador ele é utilizado exatamente para esse momento, até se conseguir a UTI e enquanto está sendo feito a transferência desse paciente. Por enquanto, esse quantitativo tem sido, graças a Deus, suficiente aqui para o nosso município.
A professora Miriam falou aqui, né, sobre a educação, sobre a entrega das cestas de alimentação, sobre o caderno de atividades. Eu quero só reforçar aqui, né, que as aulas no mundo todo, né, elas foram suspensas. E elas, né, em alguns países, elas estão sendo retomadas, mas de uma forma muito lenta, então tudo com muito cuidado. Então, aqui também, né, a gente só vai retomar as aulas quando a gente se sentir seguro e quando existir essa segurança, né, para os nossos alunos. Então, a gente vai informando a cada um de vocês. Quero aqui agradecer também a Aline, na pessoa dela, agradecer a todos os profissionais de saúde, né, mandar um grande abraço para a doutora Michele, né, e na pessoa dela a todos os profissionais médicos do nosso município, a todos os profissionais de saúde, a todos que estão nas atividades essenciais. É um momento de muita dificuldade que o mundo está vivendo, que nós estamos vivendo. Na nossa vida a gente nunca imaginou, ninguém está vivendo um momento como esse, mas em momentos de muita dificuldade, em momentos de muita adversidade, a gente tem que manter vivo, né, dentro da gente a fé, né, a fé em Deus, que isso vai passar, né? Deus está conosco, né, Ele não nos abandona, Ele, né, nenhuma folha se mexe no mundo se não for pela vontade dEle. Então a gente ter a fé, ter a confiança em Deus, ter a esperança. É importante que, como a professora Miriam falou, né, das informações, a gente manter a esperança, né, a fé e a esperança para que a gente possa perseverar. A partir do momento que uma pessoa perde a esperança, perde a fé, ela perde as forças de perseverar e enfrentar com muita fé, né, enfrentar essas adversidades que nós estamos enfrentando agora. Eu tenho muita fé, né, muita confiança que a gente vai vencer esse momento, vai vencer esse momento juntos. Contem conosco. Mais uma vez eu quero encerrar essa coletiva dizendo a vocês, contem conosco, né? Contem com todos que fazem o governo municipal, né? Nós estamos aqui, como sempre estivemos, né? Como sempre estivemos com vocês, nos momentos mais difíceis, né? Para a gente enfrentar com seriedade, com honestidade, com a verdade, né? Juntos com vocês, esse momento muito difícil. E eu tenho certeza que isso vai passar e a gente vai ser, né, como ser humano, pessoas bem melhores, né? Que isso tudo que a gente está passando, ele nos ensine muito, né? Nos ensine a viver e a viver em comunidade, em sociedade. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Naldinho. Obrigado, Daniel. Obrigada a todos vocês, a João, né, que fizeram a transmissão hoje também. Obrigado, Aline, e obrigada, Miriam. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite.